Quero ser um pregador, quero ser uma pregadora. O que devo fazer? Essa é uma pergunta que eu recebo com frequência aqui no canal ou lá no Instagram, Sermão Poderoso. Se você não me segue, corra lá, @sermãopoderoso. E eu quero nesse vídeo responder para você de forma simples, rápida e muito prática. Então fique comigo até o finalzinho. Se você quer ser um pregador, quer ser uma pregadora poderosa, esse é o vídeo que vai te dar o direcionamento que você precisa. Então fique comigo até o final. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Dê um joinha, eu não estou te cobrando nada pela dica, não estou te cobrando nada pelo conteúdo, mas ajuda a gente aí, dá um joinha no vídeo para que o YouTube indique esse vídeo para mais pessoas. Opa, professor Will aqui falando, seja bem-vindo ao Sermão Poderoso. Nesse vídeo eu quero te dar um direcionamento de como iniciar na seara dos pregadores, como iniciar pregando a palavra de Deus. Não sabe, nunca pregou, tem medo, fica nervoso, dá branco, não sabe o que fazer? Então vamos lá. Primeiro passo para você que quer começar a ser um pregador, uma pregadora, é orar. Ore a Deus. Comece a pedir que Deus te dê o dom, porque Ele tem vontade de dar o dom. Ele quer que nós sejamos pregadores. Ele quer que a gente leve o evangelho conforme está na palavra. Agora, Ele não vai forçar ninguém a isso. A gente precisa querer. E quando a gente quer e vai a Ele pedindo para ser um instrumento na pregação do evangelho, é óbvio que Deus vai te dar o dom. Então, primeiro passo, ore pedindo a Deus o dom da pregação do evangelho. E Ele vai te dar. Segundo passo, vamos estudar. Vamos ler a Bíblia, mas ler para entender, para aprender. E ler pedindo, Deus, me ensine a absorver o que o Senhor quer me dizer aqui na palavra. Senhor, me ajude a compreender e a saber direcionar a Tua palavra na pregação para outras pessoas. Comece a pedir a Deus. Ore, estude para aprender, pedindo a Deus. Comece a assistir outros pregadores, veja a forma como eles começam, como eles introduzem o assunto, como eles explanam. Se você quiser, pode pegar um pregador como base. Eu tinha um pregador como base, era o Alejandro Bullion, né, um grande evangelista, pregou para multidões, ainda prega para multidões. Ele é peruano, mas já fala um português bem entendível. E eu me baseava nele antes de começar a pregar, até o dia que meu pai sentou comigo e falou assim, hoje você prega. Era de manhã cedo, era ele que estava na escala, mas hoje você prega. E eu tomei um susto. E ele sentou comigo, separou 2 versos, me ensinou o que eu ia ter que falar no começo, no meio e no fim. E aí eu fui na hora do culto, né? Era um domingo à noite, o culto começava às 8, eu subi ao púlpito mais ou menos umas 8h20, e eu tinha ali até 9 horas para pregar. E aí eu comecei a falar. Li os 2 versos, fiz os comentários que ele me incentivou a fazer. Falei. Nossa, eu falei tanto que chega, cansei. Cansei que a voz estava quase rouca. E quando eu olhei no relógio, eu comecei 8h20. Quando eu olhei no relógio, 8h25. Preguei 5 minutos apenas. E agora, Senhor, o que é que eu vou falar? Olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para o meu pai. Meu pai fez assim, Aí eu falei, irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a colocar em prática o que nós ouvimos aqui nessa noite. Que Deus te guarde, que Deus te leve em paz. Que Deus te abençoe poderosamente. Dê uma semana na companhia dele, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. E aí terminamos. Terminei ali, era mais ou menos umas 8h28, 8h29. Quando a gente saiu já era 8h30. Então foi ali 10 minutos, né? Até eu subir ao púlpito e os irmãos estarem na porta da igreja indo para suas casas. O que eu aprendi com isso? Que não bastava alguém chegar e me dizer o que eu tinha que falar. Eu tinha que ir em busca dos meus próprios argumentos. E quando eu falo meus próprios argumentos, né, de uma forma figurada, né, porque os argumentos eles vêm de Deus. Mas nós temos que fazer nossa parte. A gente precisa estudar, a gente precisa ler bastante, ler a Bíblia. Né? Pegue um texto da Bíblia, leia 2, 3, 4, 5 vezes. Eu cheguei a ler texto 5 vezes para entender, para compreender, para entronizar. E depois eu lia pedindo a Deus para me mostrar algo novo ali, algo que ninguém nunca tinha visto, nunca tinha falado. Pelo menos não na minha igreja. E Deus, ele às vezes assim, me mostrava
uma forma diferente de ver o texto. E aí eu compreendia, entronizava e aí ia pregar. Então você vai orar pedindo a Deus o dom, você vai ler, você vai começar a observar outros pregadores, você vai escolher um pregador que você goste muito da palavra dele, que você saiba que é um homem inspirado por Deus, abençoado, e vai começar a assistir as pregações dele. Hoje tem um YouTube, naquela época não tinha YouTube. Hoje tem o YouTube para você assistir meu canal, para você ver, inclusive tem pregações minhas aqui no canal e pregações de outros pregadores, de outros evangelistas. Feito isso, agora você vai procurar, com a direção da tua igreja, um dia de culto que vá o mínimo de pessoas possíveis. Porque afinal de contas vai ser sua primeira vez. A gente não quer que sua primeira vez seja com a igreja cheia, para não dar um tremelique aí você desmaiar. Então, procure o dia que tenha menos irmãos. Pode ser na igreja, pode ser na célula, num pequeno grupo, pode ser num culto do Ministério da Mulher, da Criança, pode ser numa aula lá da escolinha das crianças. É muito legal você começar falando para as crianças e comece. Porque o que Deus precisa é da tua vontade e da tua iniciativa. Lembra quando Jesus chegava ao paralítico e aí Jesus falava assim, levanta e anda. Eles tinham que levantar. O milagre não acontecia enquanto eles estavam sentados. Eles não sentiam as pernas fortalecerem, não. Eles tinham que fazer o esforço para levantar. E era nesse esforço que o milagre divino vinha. O poder divino vinha. Então, você quer que Deus te faça um grande pregador? Então comece a pregar. Siga esses passos que eu ensinei e vá. Vá, filho. Todas as vezes que Deus veio para fazer um milagre, teve primeiro a iniciativa humana. Porque se nós não fizermos a nossa parte, Deus não fará a dele. O que é cabível a nós, a gente tem que fazer. E aí depois Deus entra com um milagre, com a parte que nós não conseguimos fazer. Quer ser um pregador da palavra? Ore e peça discernimento a Deus. Depois vá, estude, leia o texto, releia, trileia, volte e leia. E depois vá. Comece falando um pouquinho. Eu comecei falando 5 minutos. Depois você aumenta para 10. O máximo que eu já falei foram 4h30 falando numa palestra sobre música. Sobre o tipo de música que Deus aceita. Foram 4h30 falando. Mas sabe como eu comecei? 5 minutos de pregação. Quanto mais você vai, mais poder Deus libera. Quanto mais você vai, mais Deus começa a aumentar a tua capacidade de pregar. Deus te abençoe, meu amigo. Deus te abençoe, minha amiga. Te faça um grande pregador, uma grande pregadora para a honra e glória do nome dele. Vamos orar. Querido Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos dá com alegria quando nós pedimos. Abençoe esse teu filho, abençoe essa tua filha que nesse momento está clamando a ti pelas bênçãos do céu, pelo Espírito Santo, pelo discernimento e pelo Espírito da pregação do Evangelho. Então, por favor, Deus, estenda a tua mão poderosa e toque aí na mente dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, para que ele se torne um grande pregador, uma grande pregadora, para a honra e glória do teu nome. É o que suplica em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amigo. Deus te abençoe, minha amiga. Deus faça de você um grande pregador, uma grande pregadora, porque a seara é grande, os ceifeiros são poucos. E Deus vai te honrar. Escreve isso, Deus vai te honrar. Amém.